Cambão. Você já ouviu essa palavra? Sabe o que ela significa? Hoje em dia, aqui na Paraíba, se usa cambão para se referir a algo desgastante, geralmente feio ou mal acabado, que causa desconforto. Mas essa palavra tem uma história mais antiga. E esse passado é o tema do episódio dessa semana. Para explicar o que ela significa, a gente vai viajar no tempo e no espaço. E nossa primeira parada é o município de Pilõezinhos. Pilõezinhos é uma cidade localizada no interior da Paraíba. Ela fica mais ou menos uns 90 quilômetros da capital do estado e tem aquele ar típico de cidade pequena. Aquela atmosfera de cidades interioranas do Nordeste do Brasil. Uma praça principal, geralmente perto da igreja mais importante da cidade, a Rua da Feira, alguns poucos comércios, as casas bem encostadinhas umas nas outras e todas coloridas. Se você chegar lá, as poucas ruas são cheias de árvores, pessoas sentadas nas portas das suas casas, conversando sob a sombra de alguma árvore. Essa parte mais urbanizada da cidade, as casas são geminadas e todas conduzem para o edifício amarelo, de construção elevada, no estilo neoclássico, semelhante às casas mais antigas da região. E é nesse prédio que está a paróquia de São Sebastião, que tem um cruzeiro vermelho logo na sua frente. Para quem não sabe, o cruzeiro é uma cruz, geralmente bem grande, e é bem comum de ver nas expressões do catolicismo popular aqui pelo Nordeste. Para onde quer que se olhe, é possível ver ao fundo as montanhas verdes e as grandes plantações que estão no entorno da cidade. Alguns minutos de caminhada e a gente já está de volta à rodovia que dá a entrada e saída da cidade. Alguns caminhos de areia vão recortar o asfalto e também indicam as trilhas para sítios, granjas e roçados. Até o começo do século passado, essa região ainda era parte do município de Guarabira, que fica ali pertinho e é uma das cidades mais importantes da região. Foi lá que, em 1918, nasceu João Pedro Teixeira. Em janeiro de 2018, quase 100 anos depois do seu nascimento, João Pedro teve o seu nome colocado no livro dos heróis e heroínas da pátria. Para vocês terem uma ideia do tamanho simbólico que isso tem, lá também está o nome do Zumbi dos Palmares, Tiradentes, Francisco José do Nascimento e outras figuras importantes. E ele é um dos personagens principais do nosso episódio de hoje, também da história das ligas. O mundo estava passando por mudanças bem importantes quando João Pedro nasceu. Naquela altura, os acordos que levariam ao fim da Primeira Guerra Mundial ainda estavam sendo costurados, mas para uma família de agricultores, de Pilõezinhos, parecia que quase nada tinha mudado. A vida na roça era dura para a família Teixeira. Maria Francisca da Conceição provavelmente passava a maior parte do tempo cuidando do João Pedro e dos filhos, além da casa, das plantações que alimentavam a família. João Teixeira, de quem João Pedro ganhou o nome, além das criações, cuidava também das plantações maiores que eram dos proprietários de fazendas que eles moravam. Se a guerra parecia um elemento importante nos jornais mundiais, ali em Pilõezinhos as questões ainda giravam em torno da abolição da escravatura. A gente vai fazer agora uma segunda parada na nossa viagem. Dessa vez, uma parada temporal. Há 400 anos, o açúcar era uma mercadoria rara e muito valiosa. Das primeiras vilas de colonizadores do interior do Brasil, muitas surgiram ao redor dos engenhos, que moíam a cana e fabricavam o açúcar. Construiremos a casa grande ali e a igreja acolá. A senzala pode ficar mais embaixo. Plantaremos cana em todo lugar. Teremos que derrubar a mata, senhor. Pouco importa. Quero plantar cana, botar meu engenho para moer. O trabalho no engenho era cansativo e perigoso. A fabricação do açúcar exigia atenção e prática em cada uma de suas etapas. Primeiro, a cana era colocada numa moenda para extrair o caldo ou garapa. Esse líquido era levado até a casa das fornalhas para ser cozido e apurado em caldeiras de cobre. Dali, despejava-se dentro de formas o caldo já cozido, onde esfriava e se cristalizava. Nos galpões, o produto era enfim pulverizado e depois secado ao sol. O que vocês acabaram de escutar é parte de uma série comemorativa na época dos 500 anos de colonização do Brasil.
O material foi produzido pela TV Escola como material pedagógico para difusão na TV e em escolas, e usava o teatro de bonecos para recontar o processo de construção do Brasil. Apesar de ser uma caricatura, é uma representação sonora interessante para a gente entender a continuidade dos problemas que as ligas camponesas colocavam em discussão. Desde o começo da colonização, nessa região do território paraibano, a expansão das terras foi acompanhando a entrada do gado rumo ao sertão. Nesse período, a principal preocupação era a produção de alimentos para abastecer os viajantes imigrantes que levavam o gado da costa em direção ao interior do país, tendo como principal aliado a exploração da mão de obra escrava. Com as primeiras famílias tomando posse das terras, outros cultivos foram experimentados na região, a exemplo do agave, do algodão e da cana-de-açúcar, também chamada como cana crioula. No sistema produtivo da plantation brasileira, os engenhos de cana que marcavam a paisagem eram até o século XIX movidos pelo trabalho de pessoas escravizadas e animais de carga. Eles eram responsáveis pela tração das grandes engrenagens que processavam a cana para a produção de açúcar, destilados e cachaça. Um quadro famoso do pintor francês Jean-Baptiste Debré pode ajudar a entender isso. Esse quadro se chama Engenho Manual que faz caldo de cana e é uma aquarela de 1822. Mas não precisa se preocupar, a gente vai deixar o quadro no post desse episódio, junto com outros materiais extras lá no nosso site, o www.antropotretas.com. Nesse quadro do Debré, 4 homens escravizados operam uma máquina de moer cana. 3 cilindros muito perto uns dos outros espremem a cana para extrair os derivados. 2 homens em pé giram os círculos para mover a engrenagem que movimenta os cilindros. De um lado, um homem é responsável por inserir a cana, enquanto outra pessoa na extremidade oposta recolhe o sumo do bagaço processado e separa os rejeitos. Esse sistema de produção funcionou durante todo o período colonial até 1888, quando o decreto de abolição da escravatura foi assinado. A abolição movimentou debates entre as famílias de grandes proprietários que diziam que seria impossível continuar produzindo sem a mão de obra negra. Algumas modernizações haviam sido introduzidas, como o engenho a vapor, e novas variedades de cultivo e uso do arado. Apesar disso, esses mesmos produtores reclamavam a necessidade de manutenção da mão de obra escravizada e diziam que com as baixas no preço do açúcar seria impossível o pagamento pela jornada de trabalho. Essas tensões resultaram na construção de sistemas de exploração baseados na troca de trabalho por moradia. Olhando assim, com um certo distanciamento no tempo, parece que essas cenas são coisas de um passado bem distante, né? Até porque hoje em dia a gente tem acesso a várias tecnologias para facilitar a nossa vida. E de fato algumas coisas melhoraram, mas também não dá para esquecer que a gente vive num país marcado pelas desigualdades e que elas organizam o nosso dia a dia numa relação de longuíssima duração. O trabalho nos engenhos, que a gente falou há pouco, ainda hoje persiste em muitos lugares, e mesmo a técnica de tração se repete. Em meados da década de 80, o seu José, por exemplo, trabalhava na tração de agave, material usado para confeccionar cordas e outros materiais muito comuns no Nordeste. Ele mandou uma mensagem para a gente no WhatsApp explicando como funcionava o trabalho no tempo dele. Eu me chamo José de Oliveira, nasci em Baraunas, antes que era município de Picuí, e sou de 67 e vou fazer 56 anos. Se na época eu trabalhei no interior, mais ou menos nos anos de 85, que eu trabalhei um bocado de tempo. Tinha várias pessoas que eu trabalhei. Aí, como eu falei, um chamava Abel, que era o proprietário do motor. Outro chamava Cícero de Joana. Aí no motor 2 pessoas na máquina puxando o cinzal. Outro do lado que é colocando as folhas de agave, que chama o bagaceiro. E outra pessoa que fica no campo cortando o cinzal. E outro fica carregando do campo para o motor, para a máquina. E outro que é a fribeira. A fribeira chama aquela pessoa que estendeu o cinzal, né? Quando o cara termina de puxar o cinzal na máquina, aí ele sai verdinho, aí tem que estender no campo para secar. E quando ele seca, ele fica branquinho, fica mais alvinho. Aí tem a balança que pesa, que é o cara saindo do... Quando o cara está puxando o cinzal, já tem uma pessoa pesando. Parece que a balança pesa 12 quilos. É uma balança de 2 conchas de madeira, o cara tem um peso, que é uma pedra. Aí o cara pesa o cinzal. Quando sai, não é 10 quilos, parece que é 10 quilos. Cada balança que eles pesam, aí vai pesando o cinzal verde para levar para o campo para secar depois.
Aí a produção que sai por mês, assim, tem gente, pronto, porque passei aqui no interior. Quando é um sisal bom, se você puxar 2.000 quilos por semana, a produção é boa, é muito sisal para puxar por 2.000 quilos. Quando o sisal é fraco, que é pequeno, tá meio de rim, aí o pessoal puxa 1.000 quilos, 1.000 e pouco. O agave e a cana-de-açúcar tiveram um papel importante na economia paraibana nesse momento do pós-abolição, mas ele também é símbolo de uma parte muito sofrida de atualização das formas de desigualdade e de injustiça. No episódio anterior, a gente falou sobre os engenhos de fogo morto, que eram aqueles que foram perdendo lugar na economia e se transformaram em formas de exploração da terra com regimes de trabalho forçado e gratuito. Voltando para o João Pedro Teixeira, durante os meses de trabalho na produção desse podcast, a gente teve acesso a muitos depoimentos, falas e material sobre ele, e poucos em que ele realmente aparecia. Nas poucas fotos que a gente encontrou, é possível ter alguma noção de como ele era. Em uma das fotos que ele aparece, a gente pode ver um clássico registro de família. Nela, ele aparece ao lado da esposa, Elizabeth Teixeira, e rodeado pelos 11 filhos do casal, um deles ainda bebê. A segunda foto é o registro de uma manifestação feita logo após a consolidação da Liga Camponesa de Sapé. Essa foto é o registro de uma manifestação com centenas ou talvez milhares de pessoas ocupando a avenida principal da cidade. Na frente seguem 3 homens vestindo ternos brancos que contrastam com a pele escura. O João Pedro se destaca entre os outros 2 importantes representantes das ligas, o Ivan Figueiredo e Bill Pacatuba. Essas imagens do João Pedro parecem muito distantes de um outro conjunto de imagens da família que ficaram famosas depois da exibição do filme Cabra Marcado para Morrer. A gente vai falar sobre esse filme em outro momento, então vocês podem assistir com calma até lá. Mas em uma das cenas do filme a gente vê a Elizabeth e 9 dos seus filhos, todos de roupa preta e cabisbaixos. A foto é do período posterior à morte do João Pedro, que aconteceu em 1962. A Elizabeth era filha de um comerciante que tinha uma pequena propriedade em Sapé e de uma herdeira de latifundiários. Em 1942, quando ela tinha 17 anos, ela fugiu de casa e se casou com um rapaz preto e pobre que trabalhava no sítio de seus pais, João Pedro Teixeira. A desaprovação do casamento trouxe consequências mais severas do que uma disputa familiar. Com possibilidade de trabalho reduzida pela perseguição do sogro, o João Pedro saiu de Sapé e foi morar no Recife com a esposa e os filhos. Lá ele trabalhou numa pedreira como operário. Depois dessa experiência com operários e trabalhadores rurais no Recife, o João Pedro voltou para Sapé e em 54 ele tentou fundar uma associação de trabalhadores. Na época ele vivia nas terras do sogro, Manuel Justino, e pelas pressões dele e outros proprietários e da própria polícia, a tentativa fracassou. As reuniões na busca de formar a associação aconteciam na propriedade, ou seja, como se fosse no quintal do próprio João Pedro. Como resultado da pressão, ele e a sua família fugiram para o Rio de Janeiro, onde viveram por quase um ano. No sistema de moradia, os agricultores tinham acesso a pequenos lotes de terra, o roçado sítio. Neles, eles podiam construir casa de taipa, chão batido, coberta de palha de catolé, de carnaúba ou de coco, para viver com a sua família. A localização era estratégica também, de um modo que eles pudessem ser observados pelos proprietários que tinham as suas casas de tijolos e em posições mais altas dos vales. Em troca da moradia e dos pequenos pedaços de terra para cultivar o seu alimento, eles precisavam trabalhar nas lavouras dos proprietários de terra e ceder um percentual daquilo que era produzido nas lavouras familiares. No começo do episódio, a gente perguntou se vocês sabiam o que era cambão. Cambão era esse sistema de exploração do trabalho camponês e do seu resultado em troca do uso temporário da terra. Hoje em dia, esse termo ainda é usado. Mais uma vez, o seu José explica pra gente. O cambão pode ser qualquer objeto velho. O pessoal tem história de falar assim, a moto velho é um cambão velho, a bicicleta é um cambão velho, o meu carro é uma sucata velho é um cambão velho. E daí tipo, tem um bocado de troços velhos antigos, que quando não presta, aí o pessoal tem a linguagem de chamar cambão. Porque cambão significa um negócio que não tem o valor de nada. O cara tem porque não tem condição de ter um melhor. Tá? Aí tem que ter o rim mesmo. Aqui na Paraíba, o cambão ainda é usado como uma expressão para essas coisas velhas que persistem, muitas vezes com pouca utilidade, como disse o seu José. No sentido histórico, esse termo tem também um significado parecido. Agora vocês vão ouvir o Francisco Julião, um advogado e deputado estadual que foi um dos nomes importantes da luta das ligas camponesas, principalmente em Pernambuco. Em 2002, ele participou de um documentário em que presta o seu testemunho sobre a sua própria atuação no contexto das lutas camponesas e da reforma agrária. Escuta só. De maneira que fui um menino que recebeu tudo.
Enquanto isso, eu estava cercado de moradores, trabalhadores do campo, eiteiros, como se dizia naquele tempo, e foreiros. O foreiro era o que arrendava um pedaço de terra, pagava uma certa importância por ano e dava um certo número de dias ao senhor, ao proprietário. Depois que o milho seca e se extrai as espigas, então esse milho seco, essa haste de milho seco é o cambão. E não serve para nada, serve para o fogo. Então havia senhores que exigiam mais dias de trabalho, outros menos. Então, como era um dia inútil para o camponês, ele considerava que isso era o cambão. Quer dizer, algo que não tinha nenhum valor para ele, não valia nada, imprestável. Daí surgiu a palavra cambão. As relações de moradia e de posse de terra tinham muitas formas. Trabalhadores, meeiros, foreiros, enfim, estavam submetidos ao mando e desmando de quem oficialmente tinha o poder sobre a terra. E a gente se pergunta, como isso acontecia? O camponês que arrendava a terra, ele vivia mais ou menos bem. Ele tinha uma área de 2 ou 3 hectares ou até mais, liberdade para plantar o que quisesse. Em geral, tinha uma pequena economia, uma certa economia, porque ele podia comprar um cavalo, às vezes tinha cabras de leite para alimentar os filhos. E como eu disse, a terra era boa e tudo que ele plantava nessa terra dava suficientemente bem para alimentar a família. Já o eiteiro, ele recebia uma parcela de terra muito diminuta e não tinha tempo de cultivar essa terra. Deixava com a família, a mulher e os filhos na medida em que cresciam. Porque ele levava toda a semana trabalhando para o Senhor. Trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde. No cenário paraibano a coisa também não era muito diferente daquilo que o Francisco Julião descreveu sobre a zona da mata pernambucana. Muitas famílias viviam em pequenas porções de terra controladas por grandes famílias de pessoas poderosas. Talvez quando você pense no Nordeste venha à sua cabeça duas imagens opostas. Ou o litoral, com aquelas praias imensas de oceano azul esverdeado, ou então a penúria e secura da terra rachada com referência à seca e à pobreza. Mas a realidade nordestina é muito mais complexa, assim como a biodiversidade, a geografia, a história, enfim. E na década de 40 e 50, por exemplo, a região da várzea do Rio Paraíba, que sempre foi uma área muito fértil e próspera, alcançou um desenvolvimento surpreendente pelo grande número de usinas de cana e de usinas de processamento que tinham ali instaladas. Os donos dessas usinas eram beneficiados por esses sistemas de exploração da terra de que falava Julião, além de serem famílias influentes. Não à toa, as áreas em que estavam essas usinas eram também as áreas com maior incidência de conflitos e de violência contra os trabalhadores. Esses dados estão presentes na pesquisa do professor Wilson Xavier, que vai estar no post desse episódio lá no site. O grupo da várzea era composto por famílias que ainda hoje controlam os grandes lotes de terra e também que formam núcleos importantes da política local. Nesse período, eram pessoas com fácil acesso a nomes importantes, como deputados e ao próprio governador da Paraíba. O resultado disso, vocês já podem imaginar. Impunidade, violações e a crescente violência. Os trabalhadores que se recusavam a obedecer a esse sistema de mandos e controles estavam sujeitos a uma série de pressões e ameaças, entre elas a de expulsão. A origem das ligas esteve basicamente voltada para essas questões. Se, por um lado, aos trabalhadores e trabalhadoras se garantia pouquíssimos direitos pela lei, como a gente falou no episódio anterior, por outro lado, o cotidiano era ainda pior. Depois de voltar do Rio de Janeiro, reunido com outros colegas de trabalho em Sapé, próximo do núcleo escolar Gentil Lins, João Pedro Teixeira retomava a discussão para a formação da Liga de Sapé. Em uma cena gravada no começo da década de 60 para o filme Cabra Marcado para Morrer, a gente pode ver dezenas de pessoas alinhadas em uma fila na frente do prédio da associação. Com o nome de Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas de Sapé, a associação fundada era presidida por Severino Alves Barbosa e João Pedro Teixeira. Pedro Inácio de Araújo, também chamado de Pedro Fazendeiro, era seu secretário, junto com Severino José da Silva e Nego Fuba, que ocupava o cargo de orador.
Em pouco tempo, a Liga de Sapé se tornou a maior do Brasil. Isso se devia tanto à organização dos próprios trabalhadores, por conta das pressões que eles sofriam, mas também pelo cuidadoso trabalho de formação e sensibilização para direitos. Durante as oitivas da Comissão Estadual da Verdade, Náudia Araújo, filha de Pedro Fazendeiro, lembra do cotidiano vivido com seu pai. A gente vai ouvir ela agora. Da luta do meu pai, falando mesmo da luta, eu acredito que não vou lembrar de muita coisa. De Sapé, as maiores lembranças que eu tenho, uma delas que eu achava bem interessante, né? Porque como criança, quando eu tinha a oportunidade de me envolver no trabalho dos adultos, me achava o máximo, né? Eu pequenininha trabalhando junto com os adultos. Então lá em casa, à noite, depois que a cidade silenciava, se fazia carteirinha das ligas camponesas. E eu estava lá junto, né, trabalhando com meus irmãos, meu pai e algumas outras pessoas que eu não lembro quem eram essas pessoas, minha mãe e minhas irmãs. Bom, o pessoal de casa era meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs, e eu ficava ali também no grude. No grude era a cola que nós fazíamos para colar as capinhas das carteiras dos camponeses. Então eu tenho essa lembrança, é uma lembrança agradável, porque estávamos todos em famílias ali trabalhando. Minha mãe era muito participativa nos camarins. Ela não era uma pessoa que gostasse de aparecer publicamente, porém ela ajudava muito meu pai. Em tudo que ele precisasse, desde que ela não aparecesse, ela estava ajudando. Então ela estava sempre ali presente na vida dele. Então essa parte é uma das poucas memórias que eu tenho de estar com meu pai. Eu estive pouco com ele. Lembro que chegavam lá em casa algumas pessoas, famílias, que eram expulsas dos sítios, das fazendas, né, onde trabalhavam, das usinas, e elas recorriam a meu pai porque ele era muito tranquilo. O pai era um camarada calmo, muito sensato. A fala dele não trazia nada de violência. Tudo dele era com mansidão. Essa lembrança também é muito boa, essa recordação eu tenho dele, assim. Então, meu pai era um homem de muita paz, ele era muito tranquilo, ele tentava resolver. Toda a situação ele tentou resolver, conversando, inclusive com os latifundiários da várzea, né? Ele era sempre muito pacato. E essas pessoas chegavam lá em casa para contar situações assim, que tinham sido expulsos da terra, que tinham sem direito a nada e perdido, inclusive as lavouras, o que eles plantavam, né? Eles perdiam tudo e procuravam meu pai, e eu lembro que o meu pai ia procurar os grandes latifundiários para conversar. Os movimentos e atividades reuniam milhares de pessoas. Mas aí eu te pergunto, em uma época sem WhatsApp, o telefone nem era lá essas coisas, como que as pessoas se reuniam? Assis Lemos, o importante nome da história das ligas e que acompanhou momentos cruciais dessa história, nos explica. A convocação assim, de uma reunião de emergência, qualquer coisa que precisasse, começava na sede da Liga, soltando foguetão. Soltavam 3 foguetões, por exemplo, em Sapé, soltavam 3 foguetões na sede da Liga. Então, um representante da Liga, das proximidades, ia em casa, soltava foguetão também, tinha foguetões. Aí ia espalhando essa chamada, e os camponeses paravam o que estivesse fazendo e vinham para a sede da Liga. Então era a convocação a qualquer hora do dia ou da noite que precisasse de emergência, se fazia a convocação e os camponeses vinham em massa para essa reunião, saber por que estavam sendo convocados. Então foi uma questão de organização, de crescimento do movimento camponês, e que foi se organizando e crescendo e encontrando uma forma de reunir quando precisasse de uma emergência. O desconforto dos latifundiários da várzea com as crescentes mobilizações de camponeses e outros trabalhadores não saiu sem uma poderosa retaliação. As ameaças cresceram, a repressão também, e o cenário nacional era bastante turbulento. Em março de 62,
João Pedro Teixeira foi assassinado em uma emboscada na caminhada que fazia enquanto voltava de João Pessoa. Pouco mais de 2 anos depois, em abril de 64, o golpe militar se instalou em uma ditadura que duraria mais de 20 anos. Em setembro desse ano, Pedro Fazendeiro foi preso por agentes do Estado em João Pessoa. Seu corpo nunca mais foi encontrado. A ditadura cerrou um contexto já bastante violento e conflituoso em que os camponeses e outros trabalhadores disputavam com as lideranças políticas e oligarquias locais. O que isso significava para as relações familiares, cotidiano da vida e do trabalho, é o que a gente pode perceber pelos depoimentos. Meu pai era muito carinhoso, ele gostava muito de mim. Tenho certeza disso. Era um bom pai mesmo. Era. Ele era um bom pai. É porque ele morreu não, né? Por que queira ser bom, morra ou se mude. Claro. Mas não é não. Ele era um pai maravilhoso. O pouco tempo que eu pude viver com ele, eu tenho muita lembrança boa dele. E se ele levava... Sei que se ele fosse vivo, ele era uma pessoa maravilhosa. Pois é. Meu pai era. A senhora não passou fome? Graças a Deus, não. Nunca passei fome, não. Nunca, né? Não, graças a Deus. É importante, né? No tempo do meu pai, nunca passei fome, e na casa da minha tia também, não. Se meus irmãos passaram, eu não sei, mas eu nunca passei, não. É. Não sei, eu queria que ele fosse vivo ainda. Esse foi o depoimento de Maria das Neves, ou Nevinha, uma das filhas de Elizabeth e João Pedro Teixeira. No próximo episódio, a gente continua apresentando a história das ligas para entender como a repressão do Estado e dos latifundiários afetou o cotidiano das famílias camponesas. O roteiro, edição e produção deste episódio são de Patrícia Pinheiro, Tiago Oliveira e Camille Mate. A edição e mixagem é da produtora Barquinho. Para saber quem participou e as fontes usadas neste episódio, confira o texto na descrição. Lá também estão os links para o nosso site e perfis nas redes sociais. A série Ligas Camponesas é uma produção do Antropotretas, que faz parte da Rede Quere Quere de podcasts em antropologia. Até a próxima!